Estou aqui com a tela, como apresentar o Corvellius. E o primeiro assunto que a gente tem que entender sobre o Corvellius é o que é avaliado no Corvellius. Então, para a gente entender sobre o que é avaliado, a gente tem que ver as rúbricas. As rúbricas são esses documentos daqui, ó. Esses documentos daqui, que tem vários detalhes, que tem realmente os assuntos que os juízes buscam encontrar nos competidores. São os tópicos que os juízes avaliam a equipe. Então tem de Corvellius, que é esse aqui primeiro, tem o pré-atenuação e tem o design do robô. No caso, essa live de hoje é sobre o Corvellius, então não vou entrar em detalhes do pré-atenuação e nem do design. Eu vou focar aqui nessa primeira parte que é do Corvellius. Então, no Corvellius, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos, que são descoberta, inovação, impacto, inclusão, trabalho, equipe e diversão. E além disso, existem algumas pontuações que você pode alcançar. Você pode alcançar o fase inicial, desenvolvimento, finalizado e excelente. O que é isso? Esses pontos, eles avaliam essa parte do fase inicial, desenvolvimento, finalizado e excelente. O juiz avalia em que etapa a equipe está em relação a um aspecto específico. Então, por exemplo, vamos pegar a descoberta. A descoberta diz o seguinte: a equipe explorou novas habilidades e ideias. Então, nessa, o que o juiz está buscando? Ele está querendo ver se você explorou novas ideias, novas habilidades nessa temporada da FLL. Então, o que seria uma fase inicial? É quando o juiz não percebe que a equipe explorou habilidades e ideias. Ele não viu que eles tiveram um domínio interessante, não conseguiram avançar muito na temporada, então eles estão em fase inicial. Já se, por exemplo, o juiz conseguiu perceber alguns indícios de que a equipe explorou novas ideias e novas habilidades, aprendeu essas novas ideias e novas habilidades, aí ele entra em desenvolvimento. Já se o juiz percebe que a equipe realmente explorou bastante as ideias e bastante as habilidades, que teve um trabalho bem legal, bem completo, entra no finalizado. E o excelente, o excelente, o que quer dizer? Aqui não tem nenhum tópicozinho escrito que é excelente. O excelente é como se você superasse a expectativa do juiz. Então fosse algo que ele não está esperando. Então, no excelente, é quando você superou as expectativas, quando você explorou habilidades e ideias além do que o juiz imaginava que você ia explorar. O que seria isso? Honestamente, não sei. Por quê? Porque você tem que surpreender os juízes. Então, surpreender depende muito do juiz e depende muito do que você está apresentando. Então, o excelente, não existe um tópico específico para você conseguir definir o que é excelente, porque você ultrapassou as expectativas. Então, beleza. Você entendeu a fase inicial, entendeu o desenvolvimento, finalizado e excelente. Agora vamos ver cada tópico realmente do Corvellius. O primeiro tópico é descoberta. Ela avalia se a equipe explorou novas habilidades e ideias. O que seria isso? Durante a temporada, você vai ter que montar um robô, você vai ter que programar um robô, você vai ter que pesquisar sobre assuntos relacionados ao tema da temporada, que no caso dessa temporada, que é Super Powered, é sobre energia. Então, o que se espera nessa parte da descoberta? É que você consiga demonstrar que durante essa temporada você aprendeu novas coisas, você aprendeu novas ideias, aprendeu novos conceitos e aplicou isso no seu robô, aplicou isso na sua pesquisa, aplicou isso no seu dia a dia. Então a descoberta ela avalia isso, avalia esses aprendizados que vocês tiveram durante a temporada. Já a inovação, o que ela avalia? A inovação avalia se a equipe usou criatividade e persistência para resolver problemas. O que seria isso? A inovação ela vai verificar como é que foi a resiliência e a resiliência da equipe. Como ela conseguiu responder com problemas, como é que ela conseguiu superar esses problemas. Então, durante a temporada, você com certeza vai ter problemas. Pode ser um problema grande, pode ser um problema pequeno. O importante é que você passou por uma certa dificuldade. Quais dificuldades poderiam ser? Por exemplo, às vezes tem equipes que o tapete da temporada chega muito tarde para elas. Chega faltando uma semana, 2 semanas para o torneio. Então isso, de uma certa forma, é um problema que você tem que resolver. Como é que você vai treinar
a temporada, montar o robô, testar o robô em apenas 2 semanas. Isso para alguns pode ser pouco. Então, o que na inovação vai avaliar? Como é que você conseguiu superar esse problema? Outro problema que pode acontecer, talvez a escola esteja fechada na época de férias e é o momento que vocês mais têm disponível para trabalhar. Então, como é que vocês conseguiram superar esse problema da escola estar fechada e vocês não poderem ir para o laboratório? Outro exemplo, pode ser que algum colega de equipe ou até o técnico ou mentor teve algum problema de saúde, algum problema sério familiar e teve que se ausentar. E como é que você conseguiu superar esse problema? Mesmo que você não tenha ali a equipe completa, a equipe seja os competidores, os membros, como também a comissão técnica, os técnicos e os mentores. Como é que você conseguiu superar esses desafios? Então a inovação avalia isso. A questão de você resolver problemas, solucionar problemas. Então você vai falar um problema e como é que você conseguiu solucionar esse problema utilizando muitas vezes a criatividade. Já o impacto, o que ele avalia? O impacto avalia se a equipe aplicou o que aprendeu para melhorar o seu mundo. Então, o que essa parte avalia? Na descoberta, como eu disse, você vai explorar novas habilidades e ideias. Durante a temporada, você vai aprender várias coisas durante o torneio sobre robô, sobre, no caso, construção, sobre programação, sobre próprio core values, trabalho da equipe de maneira geral, a pesquisa relacionada à energia. Então, o impacto, ele quer ver o que você aprendeu nessa temporada que te ajudou, que fez com que você utilizasse isso para melhorar o mundo. Por exemplo, pode ser que você aprendeu, nesse caso, da energia, a ter um pouco mais de cuidado com a questão de deixar a luz ligada em casa. Então, economizar energia. Então, pode ser que através dessa temporada você ficou mais consciente ali de não deixar a luz acesa o tempo todo. Então, quando você for sair do quarto, você desliga a luz, ao invés de deixar ligado o tempo todo. Quando você sair de casa, você desliga as luzes para economizar a luz. Então, pode ser que você utilizou isso. Ou, por exemplo, pode ser que você estudou na temporada que existem diferentes tipos de lâmpadas e tem uma lâmpada que economiza mais do que a outra. Então, pode ser que você utilizou esses aprendizados da pesquisa na sua vida. Ou, por exemplo, pode ser que você aprendeu alguma coisa de construção, alguma coisa de programação que você conseguiu utilizar nessa temporada. Utilizar em algum trabalho da escola, utilizar para ensinar algum colega da escola. Então o impacto avalia o que você aprendeu nessa temporada relacionado à robótica que você conseguiu aplicar fora dela para melhorar o seu mundo. Então isso que quer dizer o impacto. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta. A princípio eu vou concentrar as perguntas mais para o final da live, mas se tiver alguma pergunta, eu vou ser alertado aqui que tem alguma pergunta interessante e aí eu vou responder na hora, beleza? Mas a princípio eu vou responder tudo no final, mas dependendo da pergunta pode ser que eu tenha que responder logo de primeira. Bom, falamos de descoberta, inovação e impacto. Agora vem inclusão. Inclusão avalia se a equipe demonstrou respeito e acolheu as diferenças. O que seria isso? Tem em algumas equipes, que os próprios alunos, os próprios competidores são de idades diferentes, de anos diferentes escolares. Então, como é que você concilia isso? Como é que você concilia, por exemplo, vamos supor, um aluno de 9º ano com um aluno do 7º ano, que já tem uma maturidade diferente, está em outro ano escolar. Então, existem essas diferenças. Como é que você conseguiu acolher isso? Outra diferença que pode existir, pode ser que tenha alguns membros que já estavam na equipe antes e outros que entraram agora. Como é que vocês acolheram os novatos na equipe, as pessoas que acabaram de entrar? Então, a inclusão vai avaliar isso. Como é que você conseguiu incluir, por exemplo, colegas que têm uma afinidade maior por pesquisa, por programação, e outros que têm uma afinidade maior por robô, por construção, por programação? Como é que você conseguiu conciliar isso, fazer com que todo mundo trabalhasse em conjunto, de maneira produtiva? Então, inclusão avalia isso, a questão de respeito, você respeitar os seus colegas, e a questão de você acolher as diferenças, que cada um tem uma certa diferença, seja de idade, seja de maturidade, seja de afinidade com algum assunto específico. Então a inclusão avalia isso. Trabalho em equipe. A equipe mostrou claramente que trabalhou em equipe ao longo da sua jornada. Então nesse caso, o trabalho em equipe ele é meio que auto-intuitivo, ele já diz
que o juiz vai verificar se você trabalha bem em equipe, se a equipe é bem integrada, se eles trabalham de maneira muito coesa e eles conseguem ali se relacionar bem. Já a diversão avalia se a equipe claramente se divertiu e celebrou as suas conquistas. O que seria isso? Às vezes, isso eu já vi muito nas salas de revelação. Às vezes a equipe ela fica muito tímida e muito introspectiva, muito fechada, sem dar um sorriso qualquer. Então isso, às vezes, isso dificulta do juiz de perceber a questão da diversão. Eu, pessoalmente, como ex-competidor, eu entendo que às vezes é uma questão de nervosismo. Então, existe também um detalhe do juiz de perceber se a equipe não está totalmente alegre, se é por conta de uma questão realmente de estar nervosa ou se é realmente uma questão de que não está se divertindo. Porque o objetivo do torneio em geral é que você aprenda, desenvolva o conhecimento, mas também se divirta. Então, mesmo que você tenha uma certa responsabilidade ali com seus colegas, mesmo que você tenha que ali apresentar um projeto, eu como competidor entendo que existem responsabilidades, a gente não quer descumprir elas. Se a gente está na equipe, se a gente é um membro, a gente quer cumprir essas expectativas, quer cumprir como combinado e apresentar o robô, apresentar a pesquisa da melhor forma possível. Só que ao mesmo tempo que você tem uma certa responsabilidade, você tem que se divertir naquilo. Porque se você está fazendo apenas por uma questão de obrigação, aí aí não faz muito sentido você estar na competição. Porque a competição você tem que estar se divertindo ali, gostando ali do ambiente, gostando do que está aprendendo ali na temporada, gostando de como é que você está interagindo com seus colegas, com as outras equipes, e ao mesmo tempo aprendendo coisas novas. Então a diversão avalia isso. Agora, então, dando uma contextualização geral sobre os detalhes da rúbrica. Então, descoberta avalia se você aprendeu novas habilidades e ideias. Inovação avalia como é que você conseguiu solucionar problemas durante a temporada utilizando a sua criatividade. Impacto avalia o que você conseguiu aprender na temporada e que conseguiu utilizar ela para fora da temporada, para fora da FLL, no mundo de maneira geral. Seja no dia a dia com seus colegas de equipe, seja no dia a dia com seus colegas de escola, seja no dia a dia com seus familiares, seja em casa, seja aonde for. Inclusão avalia se a equipe acolhe bem os membros, se eles são respeitosos um com o outro, no caso, se eles realmente acolhem as diferenças e têm uma coesão bem legal. Trabalho em equipe avalia se a equipe realmente tem uma coesão legal, trabalha bem em equipe, interage bem um com o outro. E diversão avalia se durante toda a competição, se você está se divertindo, se durante a própria preparação para a competição você também está se divertindo. Então, são esses detalhes que são avaliados na rúbrica.